que existe o Estado conflituoso, que existe entre, hoje, o Estado e a população. Né? A ferramenta por aí, até onde, né, nós podemos e devemos até cobrar desse... Perguntando uma vez a um jornalista se era o quarto poder, ele disse, não, é o poder. Então, eu não posso deixar de inserir esse elemento na discussão do que isso representa hoje em dia na sociedade. Já que tocou na questão midiática, é uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta para você, Leonardo. Meu nome é Sérgio Lego, sou jornalista, trabalho para a Pública e, me refiro, então, ao Leonardo, uma questão, já que foi tocar na questão da mídia, é que você, como editor, qual a tua consideração a respeito do que pauta um jornal, do que pauta os meios de comunicação? O que eu questiono, aí, no caso, gostaria de te ouvir, falando para os agentes públicos que estão aqui, servidores, se esse diálogo que está sendo provocado, muitas vezes, como o José Góes falou aqui, sempre reportado ao Estado, sempre reportado ao governo, tornando o governo, os ocupantes do Estado, a governança política, como aparentemente o principal e único ator da sociedade. Né? Se esse diálogo entre servidores públicos e sociedade, que em tese são os principais e permanentes atores do jogo, se isso chega até os meios de comunicação, se essa construção acaba pautando os meios de comunicação ou o meio de comunicação acaba pautado pelas rotinas do Estado. Né? Se isso é pouco, quer dizer, se, de repente, esses outros atores que nós estamos falando aqui, sociedade e servidores públicos, não têm que achar formas de pautar os meios de comunicação de outra maneira. Okay. Eu ia passar para a doutora Giovana, vou responder rapidamente aqui, depois eu passo para ela. O que eu acho é o seguinte, eu acho, no caso, eu vou falar do Correio Brasiliense. Eu acho que, de fato, eu consigo perceber isso nos outros jornais, nos jornais que trabalham aqui em Brasília, mas que têm... que são sediados em outros estados. Né? Estou falando aí do Estado de São Paulo, da Folha e do Globo. No caso do Correio, a gente tem uma preocupação muito grande com o serviço público, até porque, se a gente não se preocupasse com o serviço público, a gente não conseguiria atender ao público leitor de Brasília, que é basicamente o servidor público, né? Ou, pelo menos, gira em torno do serviço público o tempo todo. Eu acho duas coisas em relação a isso. Primeiro, que a gente tem uma preocupação muito grande, já não só do ponto de vista jornalístico, mas do ponto de vista também mercadológico em relação ao Correio, e aí eu acho que o Correio ele difere dos outros jornais por isso, porque, de fato, aqui em Brasília, os outros jornais não atuam, não têm esse eco tão grande do serviço público. Agora, eu acho o seguinte também, eu acho que é um pouco da... E aí é uma provocação também. Acho que a cobertura dos jornais, eles são pouco entendidos pelo servidor público, em vários momentos. Né? Assim, ninguém do Correio Brasiliense, por exemplo, no meu caso, por exemplo, como editor de política, eu sou filho de servidores públicos, minha mãe é médica e meu pai é economista. E, em casa, eu sofro, quer dizer, eu tenho sempre tive uma relação e uma preocupação enorme com o serviço público. Minha mãe é médica de saúde básica, entendeu? Pediatra, eu nunca quis deixar de fazer serviço público, por exemplo. Então, a acessibilidade, e eu estou falando no meu caso específico, mas eu posso falar dos outros profissionais do Correio. Na verdade, não existe uma guerra entre os jornais e o serviço público em relação à pauta, em relação a esse olhar do serviço público, que, algumas vezes, eu acho que é mal entendido e mal interpretado pelo serviço público. A cobrança, um espaço para crítica como pontual do professor Leonardo aqui, ele também precisa ter, até para que essa ventilação em relação à qualidade do serviço público ela aconteça, na verdade. E eu acho que, em determinados momentos, você tem uma voz bastante razoável dentro do serviço público. A gente está falando aqui na mesa de pessoas que dialogam com a gente
do jornal Rodinei, por exemplo, o próprio presidente aqui, de uma forma muito intensa, na verdade, né? Agora, talvez você tenha razão em relação ao geral da mídia. E aí, sim, eu acho que precisa ter uma estratégia dentro do serviço público, um pouco do que eu falei no começo, de se blindar em relação ao que é mal feito da política, para que se mostre relevância em relação à imprensa. Por favor, doutora Giovana. Espero ter respondido, na verdade. Muito bom. Eu queria dar uma palavrinha a respeito do que alguns colegas comentaram e vou aproveitar a fala do Leonardo. Eu penso que a pública ela pode ser também um objetivo, na verdade, é um objetivo que ele só se sustenta se a gente pensar em longo prazo, mas tem que ter um começo, né? Então, eu acho que o começo deve ser agora. Eu penso que, naquela lógica de uma democracia de conexão, nós, servidores, temos que diminuir um pouco os mediadores entre a nossa relação com a sociedade. Então, e isso tem a ver com uma expressão que, na literatura, chama letramento político, e que alguns conhecem também por educação política, que é ensinar a sociedade, ensinar o servidor sobre os seus direitos básicos e deveres básicos. Então, basicamente, o que a Constituição diz, basicamente, qual é o papel do servidor, seus limites, suas possibilidades. Então, nós temos uma situação muito difícil, porque níveis baixos de educação, eles são vinculados a democracias problemáticas. Então, as democracias, digamos que mais estáveis, mais maduras, elas têm um conhecimento maior, na verdade, as pessoas são melhor formadas, né? Não quer dizer que em política, não quer dizer necessariamente letramento político. Mas eu estou falando isso porque a gente tem ainda um percurso muito grande no letramento básico, né? Então, a questão da educação é um problema nodal no Brasil, a gente vai precisar superá-lo. Paralelamente, a gente pode fazer essa educação política ou esse letramento político. E, com a pública, nós podemos ter um apoio muito grande, porque quem chega nos lugares mais ermos do Brasil é o servidor público. Se tem alguém que, obrigatoriamente, tem que ir lá naquele vilarejo, perto de uma fazenda, perto de Jeremoabo, na Bahia, é o servidor público. E é uma pena que o meu colega aqui da CGU teve que se retirar, enfim. Mas a CGU faz um sorteio para fazer fiscalização nos municípios, né? Nós temos alguns institutos que multiplicam conhecimento sobre controle social, ajudando o IFC, por exemplo, que é o Instituto de Fiscalização e Controle, faz um trabalho desse de ir lá no município ensinar a comunidade a fazer controle, a fazer fiscalização. Então, eu penso que a pública ela pode abraçar essa tarefa de disseminar no país letramento político para que a gente chegue no ideal de controle social, porque eu estou convicta de o que pode salvar um país, e aí a nossa nação, é o controle social. Quando a pessoa sabe aonde ela vai encontrar informação para ela ver se os recursos do seu município estão sendo aplicados naquilo que ele se propôs, ou naquilo que ela acha que deve ser aplicado, a gente está criando aí, lá na ponta, lá onde é difícil fiscalizar, um agente fiscalizador. Sobre a questão de abrir a caixa preta, é uma discussão interessante, porque eu acho que é papel da pública, junto ao sindicato, na verdade, dar apoio aos sindicatos, para que eles sustentem, ajudem, colaborem, quando algum servidor for atacado, né, trabalhando em determinadas ações, como é o caso do pessoal do TCU, por exemplo, que às vezes a gente tem que socorrer, porque eles são atacados fazendo o seu trabalho técnico.
Eu não lembro de nenhum caso com o pessoal técnico da CGU ainda, mas do TCU está muito claro aqui na minha cabeça por conta da minha proximidade, por conta do Sindilege. Então, ressalvados os casos que são protegidos lá na 812, né, que é quando a gente tem que garantir o sigilo, eu penso que, no mesmo diapasão da gente ter que garantir o sigilo em determinados momentos, nós somos obrigados a identificar, apontar e denunciar quando nós estamos próximos e desconfiamos de alguma coisa ilegal que está acontecendo. E pode ser uma desconfiança. E eu tenho um sonho de que a pública ela pode sempre, junto aos sindicatos, né, ela pode dar apoio e deve dar apoio para garantir as prerrogativas dos servidores no exercício da sua capacidade de representar o povo, que é fiscalizar, ajudar a controlar, ajudar a fiscalizar. Então, além de ser uma tarefa do servidor público, é a nossa tarefa como cidadão. Então, eu penso que a pública pode, junto aos sindicatos, dar esse apoio, sim, e vários sindicatos precisam. Dos médicos, né, dos policiais, da CGU, do TCU. Então, eu penso que é, sim, a nossa tarefa e deve ser um objetivo, sim, da pública. Bem, pessoal, são 5h40, o debate, de fato, a gente poderia ficar aqui discutindo horas e horas, mas vamos colocar um teto aqui para fechar de 6 horas. Então, eu vou abrir agora para a plateia. E tem uma pergunta aqui, tem outra pergunta aqui. Tem mais alguma pergunta? Tá, mais 3. Tem mais alguma lá? Não, desculpa. Tem. Pronto, são 4 participações do público, e aí eu vou fazer o encerramento, começando pelo Severino, evidentemente, pelo representante da OAB. Vamos lá. Boa tarde. Aqui. Ok. Meu nome é Adriano, Adriano José do Carmo Rosa, sou presidente do Sindicato dos Servidores da cidade de Nova Odessa. E me dirijo ao presidente Nilton aí, parabéns pela resposta que deu ao companheiro lá. E não podia perder essa oportunidade de ouro de estar aqui, diante dessa mesa, e não fazer a pergunta que eu tenho a fazer. Observei que vários companheiros aqui estão mais cobrando do que argumentando, né? Como bem falou a doutora lá, falou-se muito do amor, falou-se muito de políticas, dessa caixa preta, que eu vejo, doutor, com todo respeito, como uma caixa de Pandora. Há muitas coisas para ser retiradas daí, não só uma caixa preta, né? Então, gente, eu gostaria de deixar também o meu manifesto aqui, como eu vi de muitos aqui, e eu acredito que a maioria das perguntas sejam focadas nisso, ao presidente, da cobrança que essa pública traz, ou seja, automaticamente, ela nasceu, né, um berço esplêndido, vamos dizer assim, não como diz o nosso hino lá, entre os continentes, o oceano e um céu esplêndido que nós temos, mas sim uma cobrança muito grande da sociedade. Sociedade que é essa que cobra hoje. Qualquer setor, ela se dirige ao serviço público, né? Ela cai ao serviço público, automaticamente. E eu vejo aqui que muito está se falando dessa cobrança, do que fazer, como fazer, mas a pergunta que eu faço é a quem recorrer. Hoje se falou de democracia, muito se falou sobre democracia, mas eu vejo que hoje tanto o servidor quanto a população estão vivendo um momento de teocracia. Hoje se fala muito em Deus, se clama muito a Deus, porque se espera muito que se algo aconteça e nós não temos retorno. Ou se temos um retorno, ele está a léguas de distância, né? Então, a pública vem com essa, acredito eu, com essa informação, essa visão, essa expectativa de se resolver algo. Essa cobrança vai existir, e eu vou levar para a minha base, quero levar para a minha base exatamente isso, esse diálogo, essa informação de que hoje eu tenho como referência a público, uma central, que vai me dar esse amparo, como sindicato, para que eu possa levar essas informações, para que eu possa compartilhar. E isso nós não tínhamos. Então, gente, eu agradeço a oportunidade. A pergunta é mais um desabafo, uma cobrança ao presidente, a doutora lá, me desculpe a fala aí. Às vezes eu não consigo, o companheiro ali que falou muito bem abertamente do vice-presidente da OAB, sobre o que ele disse aí no contexto de que nós temos um artigo, né, que diz que o servidor público, ao desacato, caberá, né, a pena tal, e ela não se inverte os valores.
Gente, eu gostaria de agradecer, então, fica a minha pergunta aí à doutora e ao presidente, não sei a quem poderia responder melhor, de como levar isso à minha base. Eu quero levar essa informação que nós discutimos aqui, mas eu quero levar no linguajar, numa fala que eu possa levar à minha base. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos novamente. Antônio Carlos, presidente da Conferes e secretário-geral da Pública. Não vou fazer uma pergunta, não, vou dar uma resposta. Muito bem. A resposta que eu vou dar é ao doutor Luciano. E nele eu respondo e faço uma referência a toda a mesa. Que é, ele perguntou assim, por que eu fui convidado? E eu quero dizer que, se nós olharmos essa mesa, nós veremos que a maior parte dela é composta pela sociedade, não é de servidores. Por quê? Ainda pegando uma frase que o jornalista Sérgio Lerrer gosta muito de utilizar, o que nós estamos construindo é o empoderamento da parceria do setor público, dos servidores públicos com a sociedade. Nós queremos fazer esse empoderamento. E, então, a Pública estar hoje com 76 dias de existência, é uma criança começando a abrir os olhos, e ela está reconhecendo na sociedade brasileira, na nação brasileira, a sua mãe. Ela nasceu como filha da sociedade brasileira, da nação brasileira. E o que nós queremos deixar aqui é o nosso agradecimento à OAB, ao CRM, à imprensa, à estrutura intelectual desse país, o nosso muito obrigado por nos ajudar a fazer com que a Pública reconheça na sociedade a sua mãe, para que, quando nós formos fazer as nossas atitudes, nós sempre tenhamos em mente o que nós vamos dizer para a nossa mãe. Muito obrigado aos senhores. Plateia? Boa tarde. Eu também não vou fazer nenhuma pergunta para não incomodar os colegas, mas dizer que eu fiquei vivamente impressionado e feliz por essa oportunidade de diálogo que nós tivemos com, digamos assim, aqueles que estão fora do setor público. Porque o setor público é sempre, digamos, vidraça. E isso sempre nos deixa constrangido, porque nós não temos os meios de comunicação para explicar que essa vidraça, se de um lado é vidro, do outro lado também é consumidor, do outro lado também é cidadão, do outro lado também é contribuinte, e que sofre, com esse desmonte, os mesmos efeitos que todo cidadão sofre. E que, de repente, nós resolvemos combinar e organizar uma forma de reação. E eu queria dizer para vocês que os verdadeiros inimigos são muito fortes. Os verdadeiros inimigos têm, no projeto de lei orçamentária anual, quase 48% dos recursos da União. E isso antes dos juros passarem para 14,25%. A essa altura, já deve estar com mais de 50% dos recursos da União. Isso dividido entre 4 bancos só. São Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú e Bradesco. Então, isso nos dá uma demonstração da enorme força que nós temos contra nós e que, o ano que vem, continuando esse juros, isso vai passar de 50% a 60% do orçamento da União. E nós somos uma parcela ínfima a esse problema que nós temos. Saúde, né? Educação, essa pátria educadora, 0,3% do orçamento. A saúde está em 0, qualquer coisa também. Então, nós temos que nos preocupar para não atirarmos muito um no outro, mas nós fazemos esse público entender que nós somos os parceiros, que nós não queremos a destruição do Estado, nem a destruição do serviço público, que nós precisamos do serviço público, nós não somos somente o serviço público. Era só isso. Muito obrigado.
Obrigado. Só um segundo. Ele. Tá, não, pode passar o microfone para ele e o senhor termina. Por favor. Boa tarde a todos e todas. Roberto Negri, sou vice-presidente da Pública, na região, ultimamente estava na Centro-Oeste, mas hoje estou em Sergipe, Aracaju. Sou servidor do MPU, ex-diretor do Sinacemp, Sindicato de Servidores do MPU, e atualmente sou diretor da FENAFIRC, na qual gostaria de deixar bem, assim, um pouquinho mais claro para vocês, não é bem, seria bem claro. Me desculpa, assim, muitas vezes eu estou perdendo um pouco assim, a minha ansiedade. Eu estou tendo muita ansiedade de 4 anos para cá, pela situação que nós, servidores do MPU, do Judiciário e os demais colegas de outros órgãos estão passando diante dessa situação que estamos aí. Então, eu gostaria de falar que a Pública, a gente tem falado aí hoje aqui da questão do amor, e é o que a gente se apega muito. Eu não gostaria de estar na linha de frente, estar em Brasília, estar não. Eu quero estar em Sergipe, estar lá nos municípios mais longínquos, para se fazer um trabalho de realmente que chega essa informação, chega até eles. Porque lá é que a situação a gente vive e vê que a dificuldade é muito grande. Então, a FENAFIRC, pelo que eu quero deixar um destaque aqui, ele é uma federação de investigação, de servidores dos órgãos que tem condições de investigar, controlar e regular. Nós temos nessa FENAFIRC, nós temos servidores da CGU, está aqui o Rodinei, temos os integrantes do Banco Central, Sinacemp, que seria a questão dos servidores do MPU, que é a parte do MPU, temos o Sindilege, temos a Câmara, servidores da Câmara, Senado e TCU. Veja bem, nós temos condições de ser fortes para ajudar no combate à corrupção, e que é muito, muito, muito difícil para nós hoje. Temos certeza, sabemos que não vamos eliminar toda, mas pelo menos está um trabalho de a gente chegar e coisa. Mas esse mexido que eu gostaria de falar é uma coisa, é o seguinte, gente, dói muito. Temos aqui um colega aí da imprensa, principalmente Correio Brasilense, o que me machuca muito, a gente está no interior, é de você não ter oportunidade de você ouvir. A coisa mais gostosa, a coisa mais importante no ser humano hoje é a verdade, é a dignidade. E a gente vê que essa dignidade, essa verdade, não está na imprensa para a sociedade. Porque essa situação do judiciário que está se passando agora, a maior oposição hoje do governo são os servidores judiciários e MPU, que desde 2006 está sem reajuste, não está olhando para o seu próprio umbigo, mas chega os principais órgãos da imprensa, chega com a mentira e a gente tem que ficar engolindo isso aí, você entendeu? Então, eu sinceramente, a gente está engolindo essas coisas aí, e eu gostaria, quando você fala da Caixa Preta, quero ter o maior prazer de estar lutando por isso aí. Porque a democracia, como você fala, Caixa Preta, nós não temos condições que se tomar lá da cá que está aí. Não é fácil, não, você tomar. Você está ouvindo as mentiras e ter que engolir. Então, eu sinceramente, só gostaria, mais deixar esse registro mesmo, e outro mais importante de tudo que eu gostaria que ficasse um trabalho da Pública, eu tenho certeza que a gente vai vencer e vai conseguir, que é a database. A database é mais importante hoje para o servidor público, para a gente não olhar para o próprio umbigo, porque você vai olhar para todos, porque hoje, eu vindo para cá, dirigindo, ouvindo, aí o que está acontecendo? Os bancários estão conseguindo, estão paralisando a greve porque conseguiram 10%. A inflação nem está 10%, mas conseguiram os 10%. Então, a database dele, anualmente, vocês estão recebendo a reposição deles. E nós, nem todos, porque nós temos aqui algumas situações análogas, nós temos colegas aqui que ganham 10, tem colega que ganha 13, tem colega que ganha 20, tem colega que ganha 30 aqui. E sendo que a gente podia estar na isonomia. Então, eu acho que a Pública tem um papel muito importante, sim. Acredito e quero estar ao lado. Não faço questão de estar na elite, não na parte de cima, não. Quero estar lá embaixo, mas estar fazendo parte e a gente ter as nossas conquistas. Desculpe aí meu nervosismo, mas é desde 2006 essa situação aí. Hipertenso não é fácil, não. Boa tarde a todos. Meu nome é Petros Elesbão.
Eu sou presidente da ASEF e vice-presidente do Sindileges para o Senado Federal. E eu saio dessa tarde aqui hoje com muito orgulho. E não vou fazer nenhuma pergunta, só quero levar uma mensagem aos diretores da Pública. Porque problemas a ser enfrentados vão ter bastantes. Problemas de toda ordem vão ser enfrentados pela Pública. De salário menor para salário menor, de discriminação, uma série de problemas, de cargos e salários, de enfrentar os nossos patrões, né, Giovana? Mostrando a realidade da coisa. E eu só queria levar otimismo a vocês. Vamos lá, esse primeiro passo é um passo muito importante e, pelas perguntas, deu para ver que estão querendo já, desde então, jogar muita culpa que a Pública mal está nascendo e vai ter obrigação de resolver. Talvez não seja por aí, né? Cada passo no seu momento certo. E como o nosso presidente falou de amor, e coincidentemente eu tinha já um tempo aqui no meu celular, eu queria ler essa frase aí com otimismo para vocês. Se no dia de tristeza você tiver de escolher entre o mundo e o amor, escolha o amor, porque com ele você vai conquistar o mundo. Boa sorte, presidente. É isso? Mais alguém? Não, vamos passar então para as considerações finais aqui da mesa. Começando pelo doutor Severino, por favor. De certa forma, parece até que eu mudei um pouco o foco da discussão quando eu falei de amor. Porque eu acho que nada que a gente faz na vida, se não tiver um pouco de amor, ela não funciona. Tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter um pouco de amor. Logicamente que esse amor que eu falo aqui é o amor do respeito, né? É o respeito ao próximo, o respeito à coisa pública. Como é que eu vou falar de democracia se eu não falo com amor no meu coração, com respeito àquele a quem eu me dirijo? Quando eu falo de amor, é amor mesmo à coisa pública. É você não passar na esplanada dos ministérios 2 horas da manhã e ver um prédio inteiro com as luzes acesas. Vamos ter amor à coisa pública? Quando eu falo de amor, é você passar numa repartição, num hospital, e ver uma fila quilométrica para as pessoas pegarem uma senha para ser atendida. Isso é amor ao próximo. Quando eu falo de amor, é você ver filas e filas do contribuinte para ser recebido na Receita Federal, para tirar dúvida, para poder pagar corretamente os seus tributos. Na Secretaria de Fazenda, você ficar uma tarde inteira, uma manhã inteira, para ser atendido num órgão do fisco. Quando eu falo de amor, é você ter zelo com o contribuinte, com aquele que paga IPTU, IPVA, ITBI, TCMD, ICMS, Imposto de Renda e tantos outros impostos. Eu falo como professor de Direito Tributário há 28 anos, professor de quase 3 gerações aqui em Brasília, a capital do poder, a capital que, às vezes, a gente viaja para o interior e tem vergonha de dizer que mora em Brasília, porque parece que as coisas piores do mundo acontecem aqui em Brasília. Não, aqui é feito de homens honestos, de pessoas íntegras, corretas. As pessoas desonestas vêm para cá e desvirtuam os valores que tem aqui nessa cidade, principalmente os valores dos servidores públicos. Então, é esse respeito que eu falo em nome da OAB, em nome da sociedade também, porque eu represento a sociedade. O respeito que eu falo é ter cuidado com o servidor público municipal, com as transferências de rendas. A União é que detém a maior parte da carga tributária, recebe a maior parte do bolo da arrecadação, mas aonde acontecem essas coisas é no município. Você não diz, chefe, eu preciso de uma liberação, que amanhã eu vou ali na União resolver um problema.
Mas você diz, eu vou pedir uma licença porque amanhã eu vou a Cajazeiras resolver um problema lá em Cajazeiras. Então, o município existe fisicamente. E eu não estou aqui querendo dizer que a gente deva quebrar esse pacto federativo, não. Está muito bom. Agora, o que precisa é humanizar mais um pouco isso e distribuir melhor essa arrecadação tributária, destinar mais verbas para os municípios. Aí as pessoas dizem, não, mas se você destinar, os prefeitos vão investir na corrupção, vão roubar, os administradores municipais. Não. Para isso é que tem que também se investir, e aí eu acho que a pública se presta a isso, investir nos órgãos de fiscalização. Nós temos aqui representantes magníficos da fiscalização. Por quê? Não é você suprimindo esses direitos, esses valores que têm os municípios, e é de lá que vêm esses valorosos para cá também. Hoje, os concursos públicos, eu digo, a maior parte dos que são aprovados nos concursos públicos aqui em Brasília vem do interior, vem lá do meu município, você veja pelo sotaque deles. Então, é você investir nesses valores locais. Aqui nós temos um valoroso e vários outros valorosos representantes de sindicatos de servidores públicos municipais. E aí, meu presidente Paixão, eu acho que, como sugestão, se eu posso, aqui você que queria levar uma mensagem lá para o seu município, para o seu sindicato, acho que algo que a pública poderia fazer é igual a OAB faz. Se um advogado, no exercício pleno das suas atribuições, for desrespeitado, ele será protegido pela OAB, pela Comissão de Prerrogativas. E no local onde ele foi desrespeitado, ele será desagravado. Para lá se dirigirá ao conselho, para lá será lida a nota de desagravo no mesmo tempo. Se a autoridade não teve vergonha de envergonhar o advogado, ele também não terá vergonha de ser envergonhado lá apenas dos seus pares. Então, aqui, o que a pública poderia fazer? A pública poderia muito bem fazer o seguinte: proteger, criar mecanismos de proteção, até mesmo jurídicas, para defender o servidor público lá que tenha desvendado, doutora, a caixa preta dos desvios de verbas. Esse servidor fica desprotegido, ele fica alijado da sociedade, ele é perseguido e até mesmo ameaçado de morte, porque ele não tem como. Ali ele vive numa comunidade pequena que todo mundo sabe o seu endereço, sabe tudo. E ter a força de uma entidade que já nasce forte, como a pública, seria importantíssimo para fortalecer esses mecanismos de controle lá na base, lá na sociedade onde as pessoas vivem, onde pulsa verdadeiramente a nação do país, que é no município. Então, esses treinamentos, esse investimento lá na base, eu acho que surgindo essa força da base para cima e não de cima para a base, seria o ponto principal de sucesso, meu presidente, da pública. Democracia, você constrói das bases. Não existe uma democracia sólida que você tenha construído de cima para baixo, mas das bases. Eu vejo aqui vários representantes de sindicatos de servidores municipais, estaduais e de todos os órgãos. Eu acho que não tem algo mais representativo para o tema que se propõe aqui do que o que você conseguiu reunir neste plenário. Essa ideia de discutir com a sociedade o que é a democracia a partir dos serviços públicos que são oferecidos pela sociedade, não podia começar melhor o debate da criação dessa entidade tão nova, mas que já nasce com um DNA muito positivo, que eu vejo aqui pela qualidade dos debates, pela qualidade dos presentes aqui à mesa e da plateia. Tenho certeza que, se você fortalecer as bases, treinamento, porque às vezes o servidor também não sabe como é que eu vou agir. Eita, eu fiquei sabendo ali de um escândalo, de um desvio de verba pública, mas ele não sabe, coitado, como é que ele age. Ele não sabe a quem ele se dirigir, ele não sabe que tem um Ministério Público bem ali ao lado dele, que ele pode se dirigir até ele. Ele não sabe que tem uma controladoria. Às vezes o Estado tem também a controladoria, tem uma representação da Controladoria Geral da União, mas quando que ele vai agir? Porque tem verba que
que ela é estadual ou é propriamente municipal, outras são federais. Então, esse treinamento, essa qualificação seria importantíssima para o nascimento com sucesso e a perpetuação dessa entidade que eu digo, sem medo de errar, ela já nasce forte a partir do propósito. Você trouxe aqui ao debate o que é de mais importante, que é o servidor público, os serviços públicos, a qualidade daquilo que é prestado. Eu me lembro muito bem, o meu primeiro emprego foi de empacotador de supermercado, jovem aprendiz, e eu trabalhava sem ninguém me ensinar aquilo dali, e eu via alguns colegas, naquela época ainda se usava saco de papel, e eu via alguns colegas que não tinham o saco menor para colocar uma pasta de dente, uma escova, num saco de 1 quilo, vamos dizer assim, colocavam num saco de 15 quilos, porque ficava com preguiça de ir buscar num outro caixa daquele que tinha. E eu pegava, eu saía do meu caixa e ia procurar, o pessoal dizia assim, mas por que você faz isso? Eu dizia, eu faço porque, como é que eu vou colocar uma escova de dente, uma pasta de dente dentro de um saco de 15 quilos que dá para embrulhar vários produtos aqui? Mas o que tem? Não é seu? Eu dizia, olha, isso aqui vai faltar depois para um possível aumento de salário que eu tenho. Isso eu tinha 13 anos de idade, 12 ia fazer 13 anos. Era um menor aprendiz. E eu trago isso também para o serviço público. Essa conscientização que o servidor público também deve ter com a coisa pública, não deixar a luz acesa, não deixar computador ligado. Eu moro num local onde tem uma repartição pública bem em frente à minha casa, eu vejo os computadores ficam ligados à noite, o fim de semana inteiro. Você vê as luzes que são diferentes. Quer dizer, aquilo é gasto desnecessário de energia e várias outras situações. Então, quero crer que, a partir de um debate de conscientização da pública para com o servidor público, surge aí uma boa qualidade do serviço público e uma democracia com vistas a oferecer à sociedade aquilo que ela espera, o retorno que ela espera de tanto tributo que ela paga. Muito obrigado pela oportunidade que é dada à Ordem dos Advogados de falar um pouco aqui nesse evento tão importante, que eu tenho certeza que outros acontecerão e que muito sucesso trará aos sindicatos, à sociedade de maneira geral. E agradecer ao doutor Severino, e antes de passar para o doutor Luciano, nós vamos furtar uma piada. Depois de falar tanto o amor, não deixa de ser simbólico que o presidente se chame paixão, né? Bom, então, eu gostaria só de agradecer a oportunidade que o Paixão nos dá, né, e todo o seu segmento de nos colocar, de alguma forma, nos posicionar diante desse elemento, né, tão importante de discussão que é a democracia e o papel, né, do servidor público, o papel da estrutura pública, né, no encaminhamento da nação. Eu espero que ferramentas como essa sirvam não só, possam transformar aquilo que a sociedade nos avalia como sendo só uma ferramenta aferente para a periferia e transforme também como um elemento de transmissão eferente, ou seja, que leve da periferia para o centro a sensibilização, né, e as demandas que a sociedade organizada tem e que precisa cada vez mais, né, ter voz, né? Precisa cada vez mais ter voz compreendida. É importante que nós possamos construir todas esse formato, todos esses elementos, para poder, de alguma forma, né, nos fazer entender, nos fazer ouvir. E tomara que, né, seja um sucesso, espero que alcance aquilo que, né, está almejando. É um excelente começo, uma brilhante ideia, né, e acho que vai ter, sim, uma vida longa e muito representativa, né, nos setores que diz respeito, que envolvem, né, a atividade do Estado. Né? O Estado somos nós todos somos o Estado. Né? Gostaria que o Brasil não tivesse uma herança onde o Estado chegou e se impôs sobre a nação.
fosse um pouco inverso, tivesse uma Constituição da nação para gerir o Estado, mas isso é uma discussão também, em outra oportunidade nós faremos, né? Obrigado a vocês, obrigado a todos, parabéns ao público, aos presentes, né, à mesa, e, mais uma vez, agradecemos essa oportunidade. Professor Leonardo, as considerações finais. Também quero agradecer ao Paixão, à pública, pelo convite, a possibilidade de falar tão abertamente, né, a respeito de um tema que é essencial para o país. Dizia que, quando era professor, um aluno meu, às vezes, respondia lá uma questão e eu avaliava de forma incorreta, né? Aí ele dizia assim para mim: professor, mas o senhor não entendeu o que eu queria dizer, né? E acho que um dos grandes desafios para que as centrais sindicais e os servidores públicos possam se recolocar no debate público, no debate da opinião pública, é mudar a maneira de dizer, né? Eu dizia para o aluno assim: olha, o responsável pela mensagem que você quer passar é você, né? E da mesma maneira, eu vejo hoje um debate muito forte com o servidor público vai enfrentar uma situação muito crítica do ponto de vista da reforma do Estado e de todas as consequências que isso vai ter, e tem que mudar o jeito de dizer, né? E eu acho que se colocar como um centro que não apenas pensa os direitos corporativos do servidor, mas que pensa a sociedade, e aí eu acho que a comparação com a OAB é muito feliz, né? A OAB ela não é chamada para opinar apenas quando você tem questões corporativas dos advogados em questão, né? A OAB é consultada quando você quer discutir altas questões da nação, né? E se a pública conseguir realizar isso, né, se tornar uma fonte de referência, de pensar o Brasil, né, e o serviço público do contexto do desenvolvimento do país, certamente ela vai ter muito sucesso nessa sua missão. Desejo toda a felicidade e peço de coração que se abram mesmo ao debate com a sociedade. Eu acho que do outro lado, né, do lado da sociedade, viu, presidente, tem muita disposição também de conversar e colaborar, viu, na medida em que as oportunidades acontecerem. Muito obrigado. Bom, finalmente, esse seminário, né, se dispôs a tratar da questão do serviço público e a qualidade da democracia. E eu penso que tudo que nós discutimos aqui leva muito para uma reflexão da importância do servidor público para essa qualidade da democracia. Penso que a pública é um local profícuo por diversas questões que a gente já colocou aqui, por conta da capilaridade, por conta de ser um local de integração. E eu penso que, se nós conseguirmos ultrapassar esse desafio